instituição que nós conhecemos hoje como família. Deus criou todas as coisas e depois Deus formou o homem, mas Deus viu que todos os animais, as aves, todos tinham ali seus companheiros, vamos dizer assim, seus pares, mas o homem não tinha um par que fosse parecido com ele, que fosse alguém que pudesse ali ser a companhia. Então Deus vai e cria a mulher e entrega para Adão, e ali eles iniciam a família, Adão e Eva, e assim por diante viria os filhos, e assim toda a sua descendência. Glória a Deus. Mas nós vemos, amados, que assim como Deus instituiu a família, deu para cada um de nós, aleluia, assim como deu para o primeiro homem e para a primeira mulher, aquela família, nós vemos também o inimigo das nossas almas ali, já desde o princípio, investindo, aleluia, para destruir as famílias. Quando nós vemos hoje as situações que acontecem na sociedade, por aí, aleluia, eu digo por aí, a gente não vai longe, está diante dos nossos olhos. As coisas que o inimigo tenta fazer para destruir os lares, para destruir os valores que Deus instituiu para as famílias. Nós vemos isso, nós observamos, nós ouvimos. Mas às vezes nós olhamos e pensamos, isso é algo de agora, isso é algo que vem evoluindo, está chegando em um nível perigoso e está piorando. Mas na verdade isso já vem desde lá do princípio. Você vê que estava ali no jardim do Éden, o primeiro homem e a primeira mulher, colocados naquele jardim, Deus dando a eles a bênção para que eles se multiplicassem, para que eles enchessem a terra, e ali o inimigo já estava investindo para que o homem e a mulher eles desobedecessem a Deus, e assim eles sabiam que aquilo ia trazer uma destruição para aquela família, porque a partir do momento em que a família ela não está alicerçada no princípio da palavra de Deus, ela começa a fracassar, ela começa a decair da graça. E foi exatamente essa investida que o inimigo fez contra Adão e contra Eva, contra a primeira família. Eles estavam ali no Éden e havia uma palavra sobre eles, uma ordenança de Deus, e o inimigo foi lá e tentou Eva e alcançou Adão para que eles desobedecessem aquela palavra que estava colocada para eles obedecerem, e assim eles se distanciaram de Deus. E aquela primeira família, ela começou a se desestruturar, porque Deus começou a ser removido do centro daquele lar, através da desobediência, através do homem e da mulher deixando os princípios que Deus tinha determinado para eles. E aí nós começamos a observar na Bíblia como as coisas foram acontecendo. Eles tiveram o primeiro filho, o segundo filho, e depois começou as situações. Nada, Galileia estava em uma festa, aleluia, de casamento, e de repente falta o vinho, aleluia, e aquela festa seria um fracasso, porque naquele momento todos ficariam tristes, todo mundo pararia de celebrar aquela união, aquela formação daquela nova família. Aí Jesus aparece, aleluia, e não deixa que a festa acabe, transformando a água em vinho, trazendo alegria, aleluia, e diz que ali ele manifestou pela primeira vez a sua glória, começou a principiar a manifestação do seu ministério, daquilo que ele ia fazer. Interessante é que foi em uma família. Era Deus dizendo, o inimigo tentou destruir no princípio, eu vim para restaurar, e eu começo no princípio, eu começo a restaurar primeiro na família, na base. Aleluia, Jesus. Aleluia. E esse texto, qual nós lemos aqui no Salmo 127,
Salmo que foi escrito por Salomão. Salomão ele está trazendo aqui uma direção do Espírito Santo, aleluia, falando acerca da vida de uma pessoa, aleluia, de uma pessoa a qual deve depositar a sua confiança, o seu sustento, o seu fundamento no Senhor. E que assim deve viver em uma família a qual está estruturada em Deus. Ele começa comparando, ele diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que estão edificando. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Quando ele fala sobre isso, ele fala sobre duas situações acerca de família, já que nós estamos nessa temática, sobre edificar, que é o mesmo que construir, e sobre vigiar, que é o mesmo que manter. Edificar, construir, e vigiar, que é manter. Mas uma família, o desejo de Deus também é que ela seja mantida. Por isso ele está falando sobre aqueles que constroem e sobre aqueles que mantêm, que vigiam. Assim como uma casa é construída, ali você coloca o fundamento, coloca as paredes, coloca as portas, você vai construindo ela. E daquela casa começa a vir outra casa e outra casa, e de repente você tem uma cidade. Mas aquela cidade, para ela ser mantida, você tem que estar vigilante. Não é como a situação aqui que eu falei. E assim é uma família. Deus projetou a família para ser construída, edificada, mas para ser mantida, para que não se perdesse. E nós sabemos que o objetivo do inimigo das nossas almas é pode ganhar o mundo inteiro, mas pode perder a sua alma. Você estava dizendo a alma, é preferível vocês ganhar a alma do que o mundo inteiro. Está dizendo a alma, o ser humano, vale mais do que toda a riqueza do mundo. Porque a alma do ser humano foi comprada com sangue na cruz do Calvário. E não existe um preço maior do que esse. Então é uma herança. É algo que deve ser cuidado, que deve ser zelado. E assim como ele disse, como flecha na mão do valente, ele está falando sobre direção. Ele está falando sobre o direcionar, o conduzir. É como se o filho ele fosse uma flecha e o pai, a mãe, o responsável fosse este valente que está com um arco e que vai lançar o filho em alguma direção. Então é necessário ter a sabedoria para saber em que direção você vai lançar o seu filho, a sua filha. Porque existe um alvo a qual você deve lançar, a qual você deve conduzir. E esse alvo você só conhece aqui. Você só sabe para onde você tem que direcionar alguém em Cristo, através da palavra de Deus. Como diz as Escrituras, ensinam
o filho, né, no caminho que deve andar.